dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bom? Vamos iniciar aqui agora a nossa aula, tá? Aula 6. E vamos fazer ela baseada no nosso exercício, tá? Que a gente já tinha predefinido, tá? O que que significa isso? Que aqui do lado esquerdo a gente vai precisar de uma div, né? Ela vai pegar da borda esquerda até o meio da tela, certo? Com texto para a área do login. E do lado direito a mesma coisa, porém com o formulário da área do login, tá bom? E para finalizar, a gente também vai precisar deixar uma imagem de fundo, né? Aqui total aqui na nossa área de login, beleza? Vamos iniciar então. Vindo aqui para o nosso código, eu já predefini, né, a nossa div principal, tá? E aqui eu já defini também o tamanho dela e a cor de fundo, tá? Tranquilo. Para começarmos, vamos começar a definir então a nossa imagem de fundo, né? Como que a gente faz isso? Já estou com a nossa imagem baixada aqui, né, na pasta, tá bom? Então, em vez de background color, eu vou colocar simplesmente background. E aí eu vou digitar a palavra URL entre parênteses e depois aspas. Vou dar Ctrl espaço e colocar a imagem que eu quero, tá bom? Feito isso, vou salvar, tá? E quando eu voltar aqui vai estar a nossa imagem de fundo, tá bom? Perceba que ela não é uma imagem normal, porque primeiro eu não consigo clicar e arrastar ela, né, como uma imagem normal. Eu não consigo colocar o link nela, por exemplo, porque ela realmente está no fundo, tá? Se, por exemplo, eu colocar aqui uma altura simplesmente de 50%, você percebe que ela não vai tentar se reajustar, ela vai se adaptar, né, e simplesmente cortar com base na div, né? Então isso mostra que ela realmente é o fundo, não é uma imagem qualquer que a gente utiliza aqui no HTML, né? Tanto é que eu só utilizei aqui no CSS, uma linha de código, tá bom? Então, tá assim nossa imagem de fundo. E agora a gente vai conseguir fazer as divs, né? Então a div da esquerda, vou colocar class esquerda, e a nossa div da direita, class direita, ok? Ambas eu vou colocar aqui, tá, no CSS, colocar um edit de 150 pixels, uma altura de 100%, tá bom? E um fundo de black. Vou repetir a mesma coisa no da direita, tá bom? E aqui teremos isto aqui, tá? Elas estão uma abaixo da outra, tá? Então essa aqui é uma, eu vou até trocar a cor para ficar mais visível, né? Então essa é uma e essa é outra, né? Então a nossa div, o que deveria estar do lado direito, né? Ficar um do lado da outra, na verdade ela está uma abaixo da outra. Por quê? Porque as divs elas têm esse padrão, tá? Sempre que ela for colocada, ela vai ficar abaixo do elemento que está acima dela, né? Ao contrário, por exemplo, da letra P, que às vezes ela pode ficar do lado do elemento, tá? E para a gente alterar isso, como que a gente faz? Na nossa div py, né, que é esse fundo aqui, né, que está englobando essas duas, aqui no CSS eu vou colocar o display flex, tá? Eu defini o display como flex. E o que que isso significa? Que ao definir o display flex, todo o conteúdo que é como filho, né, do fundo de primeiro grau, então ele vai se ajustar com base no que a gente definir para ele. Voltando aqui, ó, já ficou um do lado do outro, só por estar flex, tá bom? E aqui a gente consegue também colocar uma outra propriedade, né, chamada justify content, né? Que aqui a gente pode colocar center. E o que que isso vai fazer? Ele vai justificar o conteúdo, tá bom? Justify content. Desse fundo, então todo o feed direto desse fundo aqui, ele vai ficar no centro da tela. Se a gente voltar, ficou no centro, certo? E aqui, o que a gente precisaria fazer? Só ajustar aqui com base no tamanho da nossa tela. Então, a largura de cada uma dessas divs, eu vou colocar 50%. E assim, elas cobriram totalmente, né? Pedro, mas agora eu não consigo ver
o nossa fundo, né? Nossa imagem de fundo, simples. Eu vou colocar aqui, ó, o mouse em cima desse black, por exemplo, tá? E aqui eu posso alterar a cor, tá? Arrastando o mouse, mas o que me interessa agora é isso aqui, ó. Essa aba aqui é a da opacidade. Se eu arrastar ele para baixo, vocês percebem que aqui, ó, ele vai aqui em cima, ele vai tentar ilustrar para vocês a opacidade que está sendo representada, né? Eu vou deixar com 29, né? Vou salvar. E quando eu voltar no site, né, ele ficou bem opaco. Parece que sumiu, porque é preto. Se eu colocasse outra cor, tipo vermelho, dá pra ver aqui que ele tá aqui ainda, né? Então eu vou voltar pro preto e vou copiar essa linha e colocar no de baixo, para não ficar claro pro usuário que são duas divs, né? Então tá aqui, beleza? Além disso, eu também preciso colocar a nossa frase, né, do lado esquerdo. Então na div esquerda aqui no HTML, eu vou vir aqui no P e colocar área de login, por exemplo, certo? E aqui vai estar escrito área de login, beleza? Já aqui do outro lado, eu preciso colocar o nosso formulário. Então, vamos colocar aqui o form, né, a tag form, certo? O action a gente não vai usar agora, tá? Essa propriedade action, pode apagar. E aqui a gente vai definir mais 3 divs, tá bom? E vocês vão entender por quê. 1, 2, 3, certo? Aqui visualmente não mudou nada, tá bom? Nada mudou aqui. Porém, agora que vai ser a grande questão. Na primeira div, dentro do form, a gente vai colocar uma label. E abaixo dessa label a gente vai colocar um input. Tá bom? Vou salvar. E o nosso input está aqui, tá bom? Vou colocar nessa label o nome, o usuário. E lembre-se, né, aqui no for da label tem que ser a mesma coisa do ID do input. No caso eu vou colocar aqui um ID de user, por exemplo, e aqui também user. Vou salvar. Beleza. Lembra da propriedade que eu falei que alguns elementos eles ficam por padrão do lado do outro? A label por padrão ela fica ao lado do input que está abaixo dele, né? Então eles ficam um do lado do outro, tá bom? Vou repetir essa mesma coisa aqui para essa segunda div. E nessa segunda div eu vou colocar senha. Aqui eu vou colocar os 2 pontos. E aqui eu vou colocar pass. Tá bom? Então, tá usuário e senha, beleza? Agora, a gente também vai precisar definir o lembrar senha, né? Então, é semelhante, então label, né? Lembrar senha. Só que acima desse label a gente vai colocar um input. Ao contrário dos outros, que a gente está colocando o input abaixo da label, no caso aqui a gente vai colocar acima e vocês vão entender por quê. E aqui eu vou colocar input também, só que em vez de type text aqui, eu vou colocar type checkbox, tá bom? Checkbox. Vou salvar e ele vai estar aqui. Então ele já funciona, né? Já quando clica ele já marca, certo? E quando clica também na nosso label é para marcar. Não está marcando porque a gente não colocou o ID aqui da label e do input. Então ID lembrar mesmo, tá? E aqui no for lembrar também. Então quando clicar vai, né, acionar assim como os outros aqui, tá? Acionam. Beleza. Por que eu deixei eles, esse último aqui, ao contrário, né, com o input em cima da label? Simplesmente por conta disso aqui, ó. Se eu colocar aqui a label em cima do input, igual está nos outros, o lembrar senha vai ficar do lado esquerdo, certo? E se a gente for para qualquer site, a gente vai ver que o lembrar senha, na verdade, ele sempre fica à direita do seu marcador, né? É um padrão desse tipo de input. Então o input sempre fica à esquerda e a sua legenda fica à direita. É por isso que eu coloquei assim, né? O label embaixo da input, tá bom? Lembrando, o label é o texto, né? Então o texto fica embaixo
do checkbox. Por isso ele ficou assim, beleza? Tá bom. Pedro, por que que você fez então 3 divs? Porque se eu tirar essas divs, vamos supor que eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar essas divs e vou salvar. Nada muda com exceção disso aqui, certo? Então, o nosso checkbox ele foi lá para cima, ele forçou ficar do lado da senha, né? E o lembrar senha ficou aqui embaixo. Além disso, quando a gente for fazer a alteração do visual, estando dentro, cada um dentro da sua própria div, fica mais fácil da gente controlar, tá? Vocês vão ver por quê. Então tá. Agora a gente precisa editar tudo isso aqui. Lembra que eu falei que o DisplayFlex ele só funciona no Pi para os fios diretos? Então, se eu quiser mexer de uma forma melhor neste label e neste input, dentro deles, eu vou precisar mexer nessa div aqui e não na div direita e nem no form, né? Porém, o que eu quero que essas 3 divs elas fiquem com espaçamento entre elas. Para isso, eu vou colocar um DisplayFlex nesse form aqui, tá? Eu vou colocar uma classe nele. Na verdade, não vou colocar a classe porque como essa tag vai ser a única form, eu posso colocar diretamente form aqui, né? Lembrando das nossas primeiras aulas que se não tiver ponto ou hashtag, então significa que eu estou relacionando a própria tag. Então toda tag form ela vai ter essa edição que eu vou colocar aqui, certo? E eu vou colocar um widget de 100%, height de 100% também e um display flex também, tá? Quando fazer isso, vocês vão perceber que vai parecer que eu baguncei tudo. Olha só, ficou um do lado do outro. Olha, coisa feia, né? Mas relaxa que isso vai mudar, tá bom? Além do display flex, eu vou colocar agora nossa nova propriedade também chamada flex direction. E vou colocar a primeira opção, column, tá? Coluna. O que que isso vai fazer? Vai fazer eles voltarem para onde estavam. E para que eu fiz isso então? Vou mostrar aqui agora. Se eu colocar, por exemplo, um gap, lembrando, né, o gap é o espaçamento entre os fios diretos. Então eu estou fazendo espaçamento entre essas divs aqui, né? Uma da outra. Vou colocar um gap de 15 pixels. Olha só, esse espaçamento, né, está aqui, beleza? Se eu tirar o display flex, vou comentar ele aqui, o gap não funcionou. Por quê? Porque o gap ele precisa do display flex para funcionar, tá? O display flex ele tem que estar ativo, beleza? Similar ao justify content. O justify content também, se você não tiver o display flex, ele não funciona, tá? Por isso que eu coloquei ele aqui e por isso que eu coloquei ele e tive que voltar para a coluna para um debaixo do outro, né? Beleza, então. Está feito essa parte. Agora o que mais eu preciso fazer? Preciso centralizar elas com relação à nossa div, né? Então, venho aqui e vou colocar justify content também, center, beleza? Centralizei, olha só, tá aqui no meio, né? E agora eu preciso fazer a mesma coisa com este texto aqui, ó, do lado esquerdo, né? A div esquerda aqui no HTML, que é esse texto aqui, tá bom? Preciso fazer a mesma coisa, centralizar ele. Então eu vou colocar aqui, ó, a div esquerda, cadê ela aqui no CSS? Está aqui, certo? Eu vou colocar o display flex também, justify content center, tá? E aqui eu vou centralizar, né? Ficou no centro, porém tem um grande problema aqui. Ele não está no centro, no meio, né? Ele está no centro lá em cima. Então existe a centralidade da altura e da largura. Ele só centralizou na largura, né? Está bem no meio aqui. Porém eu preciso que ele fique bem aqui no meio. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizar nova propriedade chamada align items center também, tá? Então isso aqui e isso aqui, eles são muito similares, tá bom? É super normal você confundir os dois. Então, na via das dúvidas, os dois e vai testando para ver qual é necessário, ou se os dois são necessários, tá? Salvei e pronto. Ele já centralizou agora na largura, no eixo X e no eixo Y também, tá vendo? Bom, além disso, a gente também precisa de um botão aqui para o formulário, né? Então vamos criar um botão. Vou sair aqui do CSS, vou para o HTML, certo?
E esse botão ele não vai precisar de uma div dele, né? Porque ele sozinho ele já faz, ele não vai ter agrupamento com nenhum outro elemento. Então posso colocar simplesmente aqui button, tá? Coloquei button e aqui eu vou colocar o texto dentro do botão, no caso entrar, beleza? Criei o botão, tá? Dentro do formulário, tá? Lembre-se, dentro do formulário e pronto. O botão ele já está aqui, tá? Já existe. E aí, claro, ele está com a questão desse tamanho, né? Que a gente pode mudar igual todo o restante. Então vamos mudar aqui rapidinho. Eu vou fazer aqui, ó, embaixo do form no CSS, input, todo input, né? Ou seja, todas as tags input. Então vai ser essa, essa e essa, tá? As três ao mesmo tempo. Elas vão ter background color blue, certo? Border none e border radius de 5 pixels. Vou salvar, vou voltar aqui e beleza, olha só, já estão, né, funcionando. Ah, Pedro, ficou feio. Claro, porque eu coloquei esse fundo azul. Vamos colocar o fundo então branco mesmo, tá? Voltei aqui, beleza. Essa borda está um pouco grande, vamos diminuir então. 2 pixels. Beleza, já ficou melhor, tá? Este input aqui ele não funcionou, tá? Por quê? Porque ele funciona de outra forma que a gente não vai precisar ver agora, tá? E também temos o botão. Então, aqui no CSS, button, vou fazer a mesma coisa. Background color, eu vou colocar green para dar a intenção de entrar, né? Border none e border radius 2 pixels também, tá? Quando voltar vai estar assim, tá bom? Então já posso clicar nele aqui, tá? E eu posso também, vou fazer até uma questão aqui que eu não tinha ensinado ainda. Eu vou mudar o cursor, tá? Cursor, colocar pointer. O que isso significa? Que o cursor, ou seja, o nosso mouse, a nossa setinha, ela vai ficar em formato de ponto, né? De pontuar. No caso aqui é a mãozinha. Então vai indicar para o usuário que é uma ação de tocar, de clicar, né? Igual aqui ele informa que é uma ação de texto, né? Por conta desse pointer. Aqui ele informa que é clicar, tá bom? Bom, tá feito, certo? A gente gastou 28 linhas no HTML e 49 linhas no CSS, tá bom? Super normal isso, CSS quase sempre tem um tamanho maior do que o HTML, tá? E esse restante do visual aqui, para a gente poder alterar, a gente vai aprendendo com relação ao tempo. Ah, Pedro, eu não gostei dessa largura aqui do botão. Você muda, né? Você vem aqui e coloca o widget, que é a largura. Você coloca de 150 pixels. Pronto, né? Ajustou. Beleza? Sem neura, sem problema nenhum, ok? Então a nossa aula de hoje foi isso. Fiquem bem e façam o exercício que passamos lá no grupo, beleza? Em caso de dúvidas, só falar com a gente.